Olá, meus amigos, tudo bom? Maria Tudo Emília bem? Como é que você está, Rosa Maria? aqui. Richard, bem-vindo ao nosso canal. Você não está atrasado, vi, Richard? Não veio semana passada aqui, a gente com saudade de você. E nesse meio tempo foi um barata voa, e e-mail para cá, e-mail para lá, e está acontecendo tanta coisa nessa América. Me conta aí o que está acontecendo de fato nesse país do tio Sam. E que isso, como é que está o Trump? O que está acontecendo com esse falso? Olha, o Trump está naquela posição, Eu antes de mais falei, nada, eu obrigado pelo falei. convite. Um grande beijo aí para os teus Obrigada. seguidores, para a tua comunidade. É Para um grande nós, prazer estar de obrigada. volta aqui, tá? O que Obrigada. eu posso falar para você é o seguinte, Maria Emília. O Trump está dando aquela chamada, aquela vitória Tipo, eu não pouco disse, amarga eu e não doce. disse. Pouco amarga e doce. Porque ele está naquela do eu te disse, Eu eu te disse. falei, eu falei. Entendeu? Eu falei. Agora, o que está vindo à tona é um negócio que é assustador. Não, terrível. Porque quando você vê a história desse, Falso. falta de adjetivo, né? Mas desse cientista maluco, desse cara que é indecente, esse cara Imoral. se eu fosse cientista, eu me sentia envergonhado de ter a mesma categoria do que ele tem. Sabe? É um cara doente na cabeça. E tanto Porque o tempo que num está lugar vindo tão à importante. tona por hora, o que está vindo à tona por hora, Maria Emília, é um negócio assustador. Assustador. Sabe? É aquela coisa que você vê de filme de terror. Que você chega a pensar assim: ah, não, o cara não faz isso, o cara ganha quase US$ 500 mil por ano, ele se bobear, é um dos funcionários do governo federal mais antigo, ele vem da tempo do Reagan, Reagan. um cara de renome e reputação internacional. Eu entendo tudo isso, mas o cara é doente. Para mim, o cara é doente. Mas assim, Esse doente e possuído por alguma coisa, né? Pelo mal, porque não é possível. pessoa pode, porque quando tu vê um cara desse, com conhecimento dele, fazer o que ele fez, por isso que nesses desenhos animados que a gente vê nesses filmes, tem um chamado cientista maluco. Por Ele é quê? isso. Porque o que passou na cabeça? Eu só não quero que ele seja classificado como doente, porque senão a justiça vai dar outra tratativa para ele. Não, Ele ele tem não que tem ser que julgado, condenado pelo que ele fez cadeira e está elétrica é fazendo. pouco. Cadeira elétrica é pouco para ele. Deus me Eu não perdoe, vou não dizer gosto. nem isso. Ontem, o cara ainda defendia a China. Não, Ontem, com tudo que está acontecendo, o cara ontem. E quando você vê o que chegou e da maneira que está vindo, por exemplo, hoje é sabido que ele já sabia dessa história, já sabia do risco, ele financiou, porque ele que contratou, porque tem uma pessoa muitíssimo interessante na parada, que é o chamado Peter Daszak. Quem é esse cara? Esse quem cara é é um esse cara? britânico. Tá. Não, esse cara tem uma história muito interessante. Esse cara é um britânico, ele é presidente de uma ONG. Só esse nome aí no Brasil dá um arrepio, né? Já sabe. Não, não, eu sou presidente de uma, mas a minha é corretinha. Mas no Brasil o pessoal distorceu. Aqui também no mundo internacional já dá uma distorção. E o cara é de uma chamada Eco Health Alliance, sem fins lucrativos. Olha só, né? Especialista em doenças de animais, né, com focos em prevenções de pandemia. E o Fauci trabalhava com ele, o dinheiro que o Fauci autorizava passava por ele para canalizar no Wuhan, no laboratório de Wuhan. Financiar o E os ramo. e-mails que estão mostrando, né, que veio à tona, que o BuzzFeed jogou e teve, inclusive, espalhou no ventilador com o The Washington Post, olha que é um jornal da esquerda, que é do Jeff Bezos, Canhota. do Amazon. Sabe? Mas enquanto tipo assim, meu Jesus, como é que pode? Pode, tanto que pode que o cara fez. E o que acontece? Ele já sabia e deixou rolar e ficou quietinho. Inclusive, uma coisa que está aqui, não sei se chegou aí no Brasil, que está derrubando ele aqui também, que ele já sabia quando a coisa começou da cloroquina. Da hidroxicloroquina. E ele bloqueou. Aí vem aquela coisa, sabe aquele sambinha? Por que bloqueou? Bloqueou por quê? Sabe? Cara, que agora, cara cruel. Qual é o interesse que o cara, sem sabedor... E vou mais longe, hein? E vou mais longe. Não seria surpresa que eu queria ver esse cara jurar no Congresso, né?
se ele não tomou hidrocloroquina. Óbvio, todos tomaram. E olha, ele tomou. Só acho que ele não é um lobo solitário. Claro que não. Não é um lobo solitário. Claro que não. Não vamos botar só ele, não, porque tem muita gente nessa panela aí. Com certeza. Muita gente. Sabe por quê? Tem muito presidente nessa panela. Tem muitos você não consegue ter tanto poder. Você não consegue ter tanto poder e você mexer com tanto dinheiro sozinho. Eu queria fazer um parêntese. Ele entrou no governo na época do Reagan. Isso. Né? Que foi o último republicano confiável nessa história. Até o Trump. Né? Exato. Então, de Reagan a Trump, nós tivemos essa corja aí nos Estados Unidos envolvido com um monte de coisa. Nem fala. Mas eu quero trazer uma reflexão, porque quando foi que começou a AIDS no mundo? Eu não me lembro, mas foi... No início da década de 80. Né? Aí. Governo Reagan, que começou Exato. isso. E quando que esse cara entrou para o governo? No governo Reagan. Exato. A AIDS, a primeira manifestação da AIDS é que ela tinha vindo através de um macaco. Isso. Lembra disso? E agora o C19 vem de um morcego, manipulado através de animais, né? Só um instantinho, minha cachorrinha, só um instantinho aqui. É que faz parte do cenário. Pronto. A minha assistente de palco, pronto. Fica aí. Aí, desculpa, gente, é que ela tá velhinha, não consegue subir direito. Isso aqui dá fazer ao vivo e a cor. Ao vivo e a cor. Não, e ela não consegue subir direito. Então, se você vir que eu lembro bem da época que começou a surgir a história do HIV e que como que tinha esse discurso que tinha sido uma experiência feita também com animais e que esse vírus tinha vazado entre um grupo específico que tinha sido homossexuais. Daí que eu acredito que começou até um preconceito em relação aos homossexuais, porque as pessoas começaram a ter medo, nem sabia como isso pegava. Exatamente. Né? Porque ninguém tinha preconceito com o homossexual por ele ser gay, mas as pessoas não queriam se relacionar. A gente não sabia se pegava com beijo, se pegava com aperto de mão, se abraçar pegava, Exato. Tanto que tinha campanha, né? Pode abraçar que a gente não pega por abraço. O que eu estou trazendo à reflexão é que isso começou na mesma época em que este homem começou a ter um cargo forte no governo. Ou estou errada? Não, tudo bem que a história conta quase 50 anos, mas só que eu não sei te dizer qual é a posição que ele ocupava na época, porque ele já começou com uma certa moral. Agora, daí dizer que ele teve interferência ou não, eu não sei. Não, agora, mas acontece, eu estou trazendo a coincidência. Não tenha dúvida. Eu estou trazendo a coincidência. Aparentemente, tem uma história dele aí e não vem de agora, não. Pois é. Não vem de agora, não. Porque eu pesquisei isso, que ele tinha entrado no governo na mesma época do Reagan, que foi o último presidente republicano correto, depois veio essa corja toda que se manteve aí, e volta o Trump. Aí a coisa vem à tona. Maria Emília, que nessas situações, que nem diz aqui, né, quando a bomba explode, a gente sempre vai juntar os caquinhos e vão fazer a perícia para ver por que explodiu. Então, quando você vê essa história, você começa a puxar a história dele no passado, você começa a ver que ele realmente teve uma conduta questionável. Sim. Por exemplo, o Trump deu uma declaração ontem que ele falou com bastante propriedade que, como é que eu vou dizer a você? Ele, dentro do bom senso dele, ele começou a questionar o Fauci. Por exemplo, o Fauci, segundo o Trump ontem, ele não queria fechar a fronteira. O Fauci não queria. E o Trump forçou a barra, porque, inclusive, quando o Trump fechou... Isso no governo do Trump. Xenofobia, e ele forçou a barra. O Trump diz que no início ele não queria as máscaras. Olha só. Então, quer dizer, depois ele virou agora, ficou até meio neurótico com tanta máscara, né? E o Trump disse que ele não queria as vacinas, que ele queria a vacina no prazo normal, e o Trump falava que não tinha tempo para, lamentavelmente, para fazer dentro da normalidade, por isso que teve o nome em inglês chamado Warp Speed Operation. O que é o Warp? W-A-R-P.
W-A-R-P, warp. É quando você torce uma coisa de uma maneira que te tira do lado do formato original. O warp, em inglês, você tira do normal. Então, quando ele fala warp speed, foi uma velocidade fora do normal, daquela coisa que é retilínea, para poder fazer uma vacina e que foi feita em 9 meses. Sim. E o governo chegou. Esse cara aí de cabelo branco, que fica falando um monte de coisa, esquece, como é que é o nome dele mesmo? Bem, isso aí. Que não tinha tomado, que a vacina estava atrasada, ele tomou vacina, 2 vacinas ainda no governo Trump. É o Uma coisa de louco. E o cara teve a cara de pau de falar que estava atrasado. Quer dizer, ele aqui no colheu Brasil também começou em novembro e estão dizendo. Ele esqueceu, porque o cara está tão baruela que ele esqueceu que tomou as 2 vacinas dele e tomou no governo Trump. Mas isso, quando você começa a ver, tá? Essa atitude que foi feita, você vê, e agora o Trump falando, o pessoal fala assim, pô, Richard, mas por que o Trump pegou o Fauci, se essa coisa começou, por que ele manteve o Fauci? E porque ele falou numa entrevista outro dia. Quando a coisa explodiu, ele falou, ele era uma coisa que ele nem prestava muita atenção, que ele já entrou num governo comprometido e você, pelo tempo, você não tem tempo de pegar tudo. Você só tem 24 horas. E outras o cara prioridades, 4, né? 5 horas por dia. Porque ele falou, conforme a coisa foi acontecendo, o pessoal falou, tem esse cara aqui. E foi o que ele falou. Olhou o cara tinha um certo histórico, ele não tinha um conhecimento dessa parte, traz esse cara. Ninguém esperava uma pandemia, né? Não, ninguém. E como ele falou, conforme a coisa foi acontecendo, né, ele falou, opa, peraí, porque aquela coisa, você não precisa ser um expert, né, para você ver que o cara tem um problema de caráter, tem um problema de conduta. E o bom senso é uma coisa que você adquire com a vida. E não posso esquecer, de novo, o cara tem 74 anos, o cara é um bilionário, está acostumado a ler milhares de pessoas. Convive, quer dizer, o com cara muita não é um gente. cara que nasceu ontem. E ele começou a ver que a coisa não fluía. E como ele falou, quando ele começou a sentir uma resistência desse cara dele e uma proteção que ainda continua com a China, ele falou, peraí. Tem algo errado. Tem algo errado aqui. Então, foi que a coisa começou. Tanto que eu não sei se saiu muito aí no papo, né? Foi que, a um determinado momento, teve um buchicho aqui na imprensa, principalmente na imprensa democrata, aquela imprensa hipócrita, comprometida, né? Que ele estava brigado com o Fauci, que ele estava afastando o Fauci, porque começou a ser nítido que ele começou a tomar um certo distanciamento. Quando ele começou a tomar medidas por conta própria. Ele já não está dando mais. Por quê? Foi um risco muito grande que ele tomou. Como ele falou, foi a maior aposta do mundo, que ele comprou bilhões de dólares em vacina, sem saber se daria certo ou não. Foi o risco calculado. E, no final, deu o que aconteceu. Agora, o que ele está perguntando, e o que está todo mundo perguntando, é o seguinte: quando é que o Fauci tomou conhecimento e o que ele sabia, né? Quando foi que ele tomou conhecimento e o que ele sabia? E por que ele continuou? Esta é a grande pergunta que tem aqui, que não quer se calar. E ele vai ter que responder isso no Congresso, porque ele vai ser chamado para o Senado, tá certo? Para responder no Congresso, para responder junto aos deputados e senadores a postura dele. Por quê? Isto aí, inclusive, hoje vazou aí um vídeo, o pessoal falando que pode o Trump ser incriminado. Não é bem assim também, não. Não é bem assim também, não. Por quê? Porque quando o próprio secretário de Estado, Michael Pompeo, né, do governo Trump, quando ele começou a descobrir que existia essa possibilidade, tá? Que ele foi barrado. Ele foi barrado, começou a dar, sabe aquela embarrigada bem de governo que o pessoal faz, que aqui também tem? Porque as evidências começaram a apontar para Wuhan. E aquele cientista que está preso, que recebia $50 mil por ano da China? Por mês da China? Não estou lembrado do nome dele. Eu não estou lembrado do nome dele. O que eu sei... Será que ele tem ligação com o Fauci?
Porque tem muito cara aí que... Porque tem a coisa está muito séria, porque esses e-mails que vieram à tona, o que mais derrubou ele de todos esses milhares que muito poucas pessoas irão ler é o e-mail onde esse primeiro cara que eu te falei, que é da ONG, né? O Peter Daszak, ele agradece o Fauci por e-mail por diminuir a pressão, que usa aqui o termo em dispelling. Dispelling quer dizer mais ou menos assim, dissipar, aliviar, fazer desaparecer a teoria que vazou teve o vazamento foi no laboratório de Wuhan. Esse foi para mim o e-mail que mais derrubou o Fauci. E qual foi entendeu? A resposta do Fauci a esse e-mail? Olha, ele só está dando entrevista em televisão democrata, né? E ontem, como ele deu, eu não vou dizer o nome aqui, porque se eu soubesse eu falava, não quero usar uma TV errada, mas ontem ele deu que a China tem o maior interesse em descobrir onde foi o ponto zero disso. Quer dizer, ele continua defendendo. Ele vai jogar na conta dos Estados Unidos. Porque o que está acontecendo agora? A China já vem falando que a culpa, algum tempo atrás, a China já dizia que esse responsável pelo vírus era os Estados Unidos. Eles devem ter feito uma situação de tal forma, porque afinal eles que escreveram A Arte da Guerra, eles devem ter feito a coisa de tal forma que vai incriminar os Estados Unidos através de uma pessoa física que vai cair na conta desse lobo solitário, e a China ainda vai sair de vítima nessa história. Porque a coisa está muito séria, você quer ver? Olha só. Qualquer entrevista que o Fauci dê agora, qualquer coisa que ele fale agora, com certeza pode ser depor contra ele de uma maneira... Tendo muito cuidado. Ontem, por exemplo, teve um repórter que, naquela coletiva de imprensa da Casa Branca, ele perguntou à secretária de imprensa, né, que é a Jen Psaki, sobre os e-mails. E ela falou praticamente que não tem vantagem em checar e-mails antigos de 17 meses atrás. Só 17 meses. Aí você pensa assim, o que leva uma pessoa a falar uma coisa desse teor que tem uma gravidade que implicou o mundo literalmente inteiro, né? Botou o mundo de joelhos. Exatamente. E quando você pensa, até que ponto, quantas pessoas morreram pelas informações distorcidas ou mentirosas dele? Porque, de novo, ele é um mentiroso, confesso. Quantas empresas fecharam por causa dele? Empregos. Quantas pessoas ficaram desempregadas? Trouxe, que nem diz aqui nos Estados Unidos, a economia americana de joelho e do resto do mundo. Quantas pessoas se suicidaram por causa da postura dele? Quantas pessoas morreram de overdose por causa disso? Lockdown. E tu vai somando, a dor de separação de famílias, e por aí vai. Eu tenho um primo que morreu porque não precisava de um transplante de fígado, e como estava o Covid, não tinha fígado para ele. Ele colapsou jovem. Você vê isso. Como consequência do Covid. Exatamente. Então, quando você começa a ver o desmembramento desse tipo de negócio, é assustador. Porque nesses e-mails, quando ele troca, né? Ele diz que realmente há da possibilidade de ter sido criado no laboratório. Entendeu? E agora está aí. Como a Bíblia diz, né? Nada de escondido que não venha a ser revelado, nós sabemos disso. A situação está super delicada, é o assunto do momento aqui nos Estados Unidos, é um volume de informação assustador, que às vezes você fica até difícil de saber onde você vai pegar a informação, porque são várias fontes, que nem eu já falei para vocês, eu tento ficar nas fontes que eu confio, né? Eu tenho quase 30 fontes, mas eu concentro umas 10, 15 quando eu quero fazer um trabalhozinho, dou uma leitura rápida, pegar, porque o volume é muito grande e você tem que ter realmente... Richard, eu tenho uma impressão, assim, eu já comentei isso algumas vezes, que quando eu estava fazendo um trabalho em mercado financeiro, me chamou muita atenção o número de fármacos, de empresas de fármacos no mercado. Era impressionante o número de empresas que investiam em mercado financeiro, de bolsas, investimento,
quero na indústria farmacêutica no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, enfim, no mundo todo. E como que as indústrias ganharam dinheiro com essa... Ai, meu Deus, a cachorrinha daqui, com essa pandemia, né? Como é que ficamos... Teve muitas pessoas que perderam, como você falou, perderam muito, mas quem ganhou nessa história toda, né? O lobby que foi para as vacinas também. Apareceu aqui essa semana passada vários diretores de grandes da indústria de farmacêutica que literalmente ficaram bilionários. Pois é. Nessa Esse crise. Lobby, né? O lobby que foi feito para que se tome vacina. Você vê, o lobby é um negócio nojento, é diabólico, né? O lobby está no Congresso aqui. Eu já falei para vocês, vou falar de novo. Pesquisem o que é a letra K Street em Washington, D.C. Tem documentário no Netflix. É simples dizer que é nojento, como diz aqui nos Estados Unidos, é understatement. Eu estou sendo carinhoso. K Street é nojento, é asqueroso, da repulsa de vocês saberem. A K Street tem um quarteirão, uma área muito pequena em Washington, D.C., que é a capital. A capital não é Nova York, só um detalhe aqui, né? E vocês vão ficar impressionados com o que acontece aqui. Só para vocês saberem do nojo que existe aqui, no governo Trump houve um movimento mas foi abafado, porque não há um interesse que um ex-político, né, a nível de Washington, né, a tipo de deputado, o senador, outros mais, que eu acredito que isso aí não passou, porque não houve interesse nenhum, que caso eles não ganhassem uma reeleição ou caso eles se aposentassem, eles não poderiam virar lobista, estão preparados, de empresas estrangeiras. Veja bem, isso foi ventilado, mas abafado. Eu não sei se foi aprovado, se foi votado, não foi, mas foi ventilado. Por quê? Quando você vê, por exemplo, o que está acontecendo hoje com o filho do Biden, o Hunter, o lobby, e o cara é um expert em energia. O cara é um negócio absurdo. Inclusive, quando teve o hackeamento aqui, né, do Coastline, há semanas atrás, antes da JBS, a piada aqui foi o seguinte: chama o filho do Biden, que ele é um expert em energia, e com certeza vai conseguir salvar o abastecimento de combustível da costa leste americana, né? Então, pessoal, a coisa é séria. Me fala uma coisa, como que esses e-mails vazaram? E-mails? Porque o e-mail vazou porque é o seguinte: existe uma não é o e-mail do falso. Não vazou. Não vazou. Existe uma coisa chamada Freedom of Information Act. Freedom of Information Act, é o FOIA. Freedom of Information Act. Isso é um direito, é um ato, uma lei que você pode... Porque tudo que é de funcionário público... Você pode quebrar o sigilo. Ele é público. Como é que chama em português? Quebra o sigilo. Domínio público. Domínio público. Então, o que você tem que fazer? É só você fazer o requerimento. E a BuzzFeed News, a BuzzFeed é casca grossa, aquelas que a gente fala assim, é pitbull. Ela vai trazer essas notícias para ter, que sabe que, no fundo, todas as grandes quer ter as informações de novidade, né? O breaking news. E a BuzzFeed pegou, baseado no Freedom of Information Act, não vazou. Quando ela começou a jogar, o que aconteceu? De novo, o Washington Post, que é um jornal de esquerda, que é do Jeff Bezos, que é um cara que cai de porrada no Trump, entendeu? Eles já de imediato, bum, opa, isso aqui é bom, bum, aí a coisa explodiu, você entendeu? Mas não vazou, não houve vazamento, isso aí foi uma divulgação. Coisa... isso aí existe ali. Exatamente, né? Que você com aqui, quando você algumas coisas você consegue. Agora, não aconteceu, é um side note, tá? Com os e-mails da Hillary Clinton. Não, só estou falando. Não, é exatamente isso que eu queria trazer. Isso que aconteceu com a Hillary ou não aconteceu? Eu não sei nem se eu deveria mencionar isso. Não, os e-mails dela não foram publicados, entendeu? Pois é, mas eles também foram públicos. Agora, tem muita coisa rolando, tem muita gente interessada, tem muita gente
envolvida. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Isso não foi feito sozinho, porque é muito poder e muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, é que nem, por exemplo, quando você quiser se levar para o extremo, esse dinheiro que no governo Obama pagou de resgate dos americanos, pagou em cash. Quem autorizou? Até hoje não apareceu. Como é que pode tu botar quase com um cargueiro de dólar cash? Ainda falam da mala aí que apareceu ontem lá no Maranhão, do pessoal lá do Maranhão da Saúde, né? Não teve um escândalo desse aí? Enfim, aquilo foi uma mala. Pessoal, isso é para amador. Isso é para amador. Principiante. É para vergonha. É para principiante. Aqui é cargueiro. Aqui é cargueiro com cash indo para o Irã. Entendeu? Quem assinou? Não apareceu. Quem levou? Não apareceu. Quem recebeu? Ninguém sabe. É brincadeira. Bom, e a gente tem um fato hoje que está mexendo com toda a estabilidade dos Estados Unidos. Está mexendo com tudo. Isso vai... as pessoas estão... que foi uma grande dor, né? Essa doença foi uma dor que no mundo inteiro, mas agora a gente está com foco nos Estados Unidos devido a essa publicação desses e-mails, já que não foi um vazamento. Então, como que a população está reagindo diante disso, Richard? Revoltada. Revoltada. Inclusive, o pessoal está revoltado porque você sabe que a sensação de ser enganado é uma coisa muito dolorosa. E ser enganado com uma coisa tão letal, né? Exatamente. Por exemplo, o que já está sendo questionado aqui agora, que eu questiono, eu vou falar aqui para você, eu falo, o pessoal sabe que eu não escondo. Tudo que o Fauci falou agora é mais um motivo para derrubar de uma vez e por toda o passaporte da vacina, porque o cara é um mentiroso descarado, o cara é um mentiroso confesso, é um confess liar. Então, se o cara mentiu com tudo que ele mentiu, os números estão mostrando que ele estava errado. E está aí o que o prefeito de Chapecó está fazendo. Parabéns, ele é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Que Deus abençoe a vida dele. E os que estão seguindo ele, abençoe o Bolsonaro. Porque o que está acontecendo? Contra fatos e dados não tem contestação. E você vê o que está acontecendo aqui com hidroxicloroquina, já está tendo muito médico americano falando. E o cara sabia, o cara não fez e deixou o teu pai morrer, tua mãe morrer, teu filho morrer. Espera aí, o que é isso? Então, o pessoal está se sentindo usado, enganado, rato de laboratório, e por isso que eu digo, o passaporte da vacina tem que cair de vez em avião, em cruzeiro marítimo, porque se você está vacinado, você não pode ter medo de mim. É simples assim. Se o problema é sistema imunológico, cabe ao governo fazer uma campanha para o povo trabalhar e criar um sistema imunológico. Não é vacinar. Como eu falei para você já, alimentação, sol, você não toma um suplemento. Um suplemento. Se lá embaixo não tiver escrito assim, não tome, não sei agora as palavras técnicas. Tem que falar com o seu médico. Siga a recomendação médica. Consultar o teu médico. Aí vem esses idiotas, essas celebridades, esses políticos nojentos, esse pessoal que tem um certo status, fala para você tomar, como aqui está falando aqui, para você vacinar mulheres gestantes. Porque a criança já nasce com anticorpos. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e eu não tenho medo de falar, porque se tem uma coisa que eu conheço, é os Estados Unidos. É esse país aqui. Vocês vão ver, vocês vão lembrar da minha palavra, essa hora, enquanto eu estou aqui conversando com você, já deve ter uma quantidade absurda de advogados com o pezinho na mesa assim, esperando processos bilionários daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Vocês vão lembrar, eu não tenho medo de gravar isso aqui, porque se tem um país que eu conheço é os Estados Unidos, porque é inadmissível você ver celebridade mandando as pessoas tomarem vacinas sem saber o estado de saúde de quem está sendo tomar vacina. Exatamente. Eu tenho pessoas... inaceitável. Aqui, a coisa tão nojenta que aqui hoje, por exemplo, o presidente selecionou 1.000 salões entre 1.000 no total, salão de belezas e barbeiros para vocês lá se vacinar. Vocês vão ver. Amanhã, um cara toma uma vacina, chega lá um cliente dopado, drogado, cheio de cachaça, cheio de remédio, toma uma vacina. Uma consequência qualquer, lamentavelmente, é uma vida preciosa, é uma alma preciosa. O que vai acontecer?
ele vai no primeiro advogado e o advogado vai cobrar ele e falar assim: Mister, você estava autorizado porque é ilegal você proceder uma licença e dar vacina se você não estiver preparado. Simples assim. Porque quando você vai abrir um barbeiro ou um salão de beleza, o teu alvará é para você cuidar de cabelo das pessoas e não para você tomar vacina. E vocês vão ver, vocês vão lembrar da minha palavra, vocês vão lembrar. Vai dar confusão, porque são milhões de pessoas, aí estão tomando cerveja, tem show de rock que nem tem um Zé Mané, um promotor, você paga $18 para o show de rock, um evento aqui de música, $18. Se você não for vacinado, você vai pagar 1.000. Aí tu chega para esse promotor e fala assim: ô Zé Mané, assina aqui que tu garante que eu não vou ficar com problema. Ele não vai assinar, porque ele é um covarde. É simples assim. E se assinar, ele sabe que a responsabilidade civil dele, o liability dele, vai quebrar ele com as pernas. E isso vai acontecer, e eu garanto a vocês, já tem advogados preparando, estudando a legislação para fazer. Vocês podem ter certeza. Isso aqui é os Estados Unidos. E quando você vê o governo... De novo, eu não sou contra quem toma vacina, eu não estou dizendo para você não tomar vacina, cada um sabe aquilo que tem como tem. O meu pai, que eu falei para vocês na última vez, que ele faleceu, né, dia 5 de maio, em família, nós decidimos que ele não ia tomar vacina. Foi ventilado. Em família, eu falei: não, ele não vai tomar vacina. Papai não vai aguentar. Entendeu? E acabou que ele... Eu conheço uma pessoa... Morreu de Covid dentro do hospital. Dois ataques... Teve 2 paradas cardíacas e morreu de Covid. Só uma nota. Eu tenho uma pessoa querida, como se fosse da minha família, já idosa, que esse ano é uma pessoa muito querida, e ela tinha já sua comorbidade, tinha efizema, estava vindo de uma infecção urinária, e aí resolveram dar vacina nela, né? Os familiares deram vacina, e ela, depois da segunda dose, ela faleceu de Covid. Maria Emília, é uma coisa muito séria, é uma coisa... de novo... Mas não acho que foi a do Covid, eu acho que ela já estava muito debilitada, entendeu? Eu estou falando isso, que pessoas debilitadas não deveriam tomar vacina. Então, exatamente. Porque o organismo dela não gerou anticorpos para a imunização. Exatamente. De novo, eu não estou dizendo para ninguém tomar. Quem quiser tomar, toma. Mas que você tenha consciência do teu quadro clínico. Intuba. Ele manda tem que tomar conhecimento. Se você pode ou não pode. E como eu falo para você, aí tu chega para um médico aqui, manda na lata dele, tu sabe que eu tenho uma maneira mesmo de me expressar, não tem cinza, é preto, é branco. Entendeu? Richard, Mr. Sanchez, você vai tomar vacina? Não, cara, eu não acredito, você é experimental, por que eu vou tomar? O cara fica, uou, tá bom, só estou perguntando. E é verdade, Maria Emília, porque é quadro clínico, sabe? Você tem que respeitar as pessoas. Eu, particularmente, você quer ver uma coisa, por exemplo, quando você pega, vamos voltar ao personagem da semana, Fauci. Esse cara, por exemplo, o que você escutou? Não, a vacina não pega em jovem, a vacina não pega em criança, a vacina não pega em bebê. Pessoal, prestem atenção. Prestem atenção que eu vou falar para vocês. Prestem atenção. Aqui, a agenda do governo atual apoia o aborto descaradamente. Só uma nota à parte, a China, agora, com toda a população mundial, está autorizando o 3º filho. Prestem atenção nisso. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Bom, bom a gente parar aí e fazer um parêntese, porque eles estão se multiplicando e fazendo com que a população ocidental vá diminuindo. É um side note. Como na Europa, né? A Europa, ninguém tem filho. É um side note. Hoje a França é muçulmana, porque os franceses não tinham filho, e cada muçulmano tem 6. Não será que pode ser, quem sabe, de repente, uma forma de domínio dos chineses uma forma de domínio competir com o muçulmano? Uma forma na Bíblia, quando Deus teve um encontro com Agar, quem sabe disso, ele falou: vou multiplicar a tua geração, a tua herança sobremaneira. É uma longa história entre Agar, Sara, Abraão, uma história muito bonita. Está lá no livro de Gênesis. Então, o que acontece? Não será que pode ser, de repente, uma estratégia chinesa para levantar a população, para equiparar com os muçulmanos?
Aí, aqui, o pessoal, com essa agenda que tem aqui, que está até no meu último vídeo, é absurdo. Então, quando você começa a ver a história, agora a criança pega Covid, agora adolescente pega Covid. Aí, quando você vê o índice de mortandade, É tá? baixíssimo. É muito baixo. É muito baixo. Pessoal, se vocês buscarem na internet, estou falando com muita propriedade, sem medo de errar. Quantas pessoas morrem nos Estados Unidos por erro médico? Doctor malpractice. Pode buscar. Vocês vão ficar apavorados. Não é por isso que você vai se vacinar contra o doutor, contra o médico. Não é por Nem vai isso deixar que de você fazer vai uma usar cirurgia. máscara. Não é por isso que vai ter a distância social deles. Você vive a vida. A vida é um risco, né? Viver é um A risco. vida é um risco. Então, o que acontece? O que acontece, de novo, quando você volta nesse alucinado, esse cara, que a contradição dele, ele tem o descarate, porque ele me ofende, porque eu não estou preparado para a verdade. Quem não está, ele que não fala, porque se ele fosse preparado e fosse homem, ele falaria a verdade. E que agora criança, adolescente, todo mundo. Vocês vão ver daqui a 5, 10 anos. Por exemplo, eu não vou dizer a comparação, não sei, não lembro da história, mas eu sou da geração da talomida. A talomida, aquela vacina dos anos 60, que as crianças nasceram com defeito, lembra disso? Eu lembro que teve a minha uma mãe dor. sempre falava uma história dessa. Então, o que acontece? Esse tipo de sequelas, a gente vai ver, coitado das crianças, as inocentes, entendeu? Pode estar causando esterilidade, pode inclusive causar esterilidade. Coisa. Por exemplo, eu não posso confirmar. Também vou botar uma ponta aqui à parte, tá? Uma ponta aqui à parte. Mas está rolando aqui, eu tenho que. De novo, vou ter cuidado com o que eu vou falar. Não tome isso como a palavra final, tá? E eu estou curioso, eu já tenho pesquisado, mas não estou encontrando. Quem toma vacina não pode doar sangue. Durante um tempo. Escutou falar isso? Já. Que até então, não pode doar sangue durante um tempo. Por quê? A pergunta: vai vacinar a população toda? Não vai ter sangue para botar nas pessoas. E o pessoal que está esperando? Pô, estou te falando, meu primo morreu esperando um órgão. Então, Maria Emília, é um assunto complexo. É controle populacional. Essa coisa do passaporte tem que cair por terra, do passaporte da vacina, porque se a vacina... Ontem eu li uma determinada marca de vacina, agora eles querem ir para a terceira dose. Para a terceira dose. Aí você imagina, e anual. Ou seja, você vai tomar 3 doses anuais. Pessoal, espera aí. Não é mais fácil o governo, de novo, voltar ao assunto, trabalhar na população para que nós tenhamos uma dieta alcalina, ao invés de uma dieta ácida, para que nós tenhamos um preparo, montar um sistema imunológico, do que tomar vacina e fazer esse pessoal bilionário, pessoal de Wall Street, pessoal das bolsas de valores, porque tudo é sionistas. Então, o que acontece? Quando a gente vê isso, é revoltante. Nós somos cobaia. Nós somos cobaia. Ontem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com um pequeno desafio aqui, que o médico, que é um cara credenciado, que tem um currículo aqui relativamente respeitável aqui em Miami, ele passou um exame para mim e o seguro não aprovou. Inverteu toda a ordem dos exames. Aí eu virei para o seguro e falei assim, com todo respeito com vocês têm um burocrata que, de repente, não sabe nada. E tu tem um médico com essas credenciais, vocês estão dizendo que ele está errado no processo de exame. Aqui também. Vocês estão querendo inverter tudo e não estão aprovando. E eu, no meio do caminho, e um estresse tremendo. Então, é isso aí. É o mundo que nós vivemos hoje. Então, se nós não lutarmos pelos nossos direitos, olha, Emília, vai ser uma loucura. A gente vai ficar encurralado. E cada vez a gente vai ficar sem voz. E nós temos que ter voz. Porque, de novo, aquela máxima, o povo unido jamais será vencido, isso é verdade. O consumidor unido jamais será vencido. Se esse pessoal começar a bater na lata aqui, a aviação e Cruzeiro, mas ninguém entrar, eles vão sentir na pele. Eles vão sentir na pele. Agora, o que acontece? Você fica encurralado. Porque aí você fala com um, fala com outro, fala com um. Sabe? O pessoal, não, eu fiz. Não. De novo, eu respeito todo mundo. Agora, não vem dizer que eu estou errado.
Outra coisa que está muito confuso aqui, Ah, eu não sei como é que está aí no Brasil. Eu peguei Covid, a minha esposa pegou Covid, meu filho pegou Covid. Para desespero da esquerda brasileira, aquele protocolo chamado Bolsonaro, yeah, tomou o a gente protocolo. passou batido para a honra e glória do senhor e do Bolsonaro. Passei batido. Bem, aqui hoje, contrariando o Fauci, né? De novo, essa peça. Se você tem hoje os anticorpos que você tem, olha onde chegou o negócio. O anticorpo natural, inclusive o senador Ron Paul, que é o senador republicano de Kentucky, ele também está batendo forte, que ele é médico de família de médico, ele é melhor do que o da vacina. Claro. Aí chega Gênio do mal. esse cara, essa coisa. Não, porque você tem que tomar vacina para você tomar, senão você pode pegar. Peraí, amigo. Se vocês estão falando que a vacina tem que tomar 2, 3 doses, se bobear, quase que anual, como tomar a flu, qual é a diferença? A natural é natural, não te faz mal. Agora, você querer me dizer que a vacina é melhor do que o anticorpo natural, não é bem assim, não. É Não é bem assim, absurdo. não. Ah, por quê? Porque o que eles falaram aqui? Não, porque teve várias pessoas que pegaram o Covid e morreram depois. Eu entendo. Só que tem um detalhe. O que eu não fiz, porque eu também fui pesquisar. Que nem diz lá a Bíblia, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento, rejeita e recusa o aprendizado. O que acontece? Quando a gente pega Covid, Baixo imunológico. procure o seu médico, tá? É uma agressão muito forte ao teu corpo. O sistema imunológico cai. Cai. Quando você passa, você não pode abaixar a tua guarda por uns 20, 30 dias. E eu mantive a minha casa aqui, manteve o mesmo ritmo de suplementos, de cuidados, pelos 20, 30 dias. Eu fiz 30 dias. Todos nós fizemos 30 dias. Então, acabou. Agora, o que acontece? O cara pegava Covid, era liberado e Vida normal. largava tudo. Pum, ele ainda está debilitado. Então, isso está muito complexo. E o que acontece? Hoje, como ele mesmo falou, que não existia evidências científicas, hoje tem, para desespero dele. Hoje o mundo, você vê que a Índia, depois que começou a adotar o hidroxicloroquina, o que aconteceu? Teve essa tragédia na Índia, um monte de gente morreu lá, que foi uma tristeza, que uma vida é muito, e agora, depois que eles começaram no socorro botar hidroxicloroquina, a coisa começou a fazer uma curva. Ivermectina também. Ivermectina, Exatamente. Então, a gente vê tudo isso, Maria Emília, é muito triste. Como é que essa história vai acabar? Eu não sei. Mas que vai vir muito jogado no ventilador. O que vem à tona, na verdade, era a hipocrisia da fraudemia, né? Com certeza. Veio, a fraudemia. Ficou agora documentado a fraude da pandemia. Você vê que tudo leva a crer que foi então, para quê? Para manipular através de lobbies de imunizantes, para manipular... por quê? O que eu estava te falando, o medo é uma grande indústria. Né? Então, com a certeza. violência. E tem aqui no Rio de Janeiro a violência do Rio, você que é um carioca de Madureira, sabe muito bem como é aqui. Estrada da Portela para matar a curiosidade. Ali, vizinha de Edgar Romero. Ali. Então, a gente sabe, por exemplo, se acabasse hoje a violência no Rio de Janeiro e aqui fosse uma cidade de paz, como era nos anos 80, né, que a gente vivia tranquilamente, se acabar, você acaba com o emprego de segurança, você acaba com os caras que fazem grade, você acaba com as indústrias das câmeras, você acaba com o seguro de automóvel, você acaba com o seguro de vida, né, que vai baixar muito, você acaba com uma indústria, que é a indústria do medo que a violência gera. O que aconteceu com a pandemia? Começou a gerar, uns dias depois que começou a pandemia, me ligaram do meu banco perguntando se eu queria seguro de vida. Olha só que legal. Quando assim, com 1 mês, 2 meses, você não quer seguro de vida? Eu falei, cara, não, sabe por quê? Porque seguro de vida não cobre pandemia. Eu falei, não quero fazer seguro de vida, não. Mas, enfim, o que aconteceu com a indústria? As indústrias de fármaco e fabricantes bombaram, né? As indústrias de fármaco, dos imunizantes. Fábrica de máscara, as plataformas para você poder interagir em casa, né? Como a gente, o Zoom e outras plataformas, bombaram de ganhar dinheiro. Tudo que você podia fazer pela internet, podia interagir. Essas empresas que entregam comida em casa, começou a ganhar. Então, você girou, o que eu percebo, assim, olhando uma certa distância,
é que a crise, a dor, ela é manipulada para o vetor que eu quero que ganhe dinheiro, sabe? O impacto, você não tem como negar, né? O impacto Eu vou econômico direcionando para quem eu quero é que ganhe. trilionário no mundo. E aí, Uma pandemia é trilionário. nesse momento, o que acontece? Gera um medo, um pânico mundial. Essas empresas, pô, são milionárias hoje. Os países que têm essa empresa, quem tem essas, vai começar a ganhar dinheiro. E aí você vê como que a articulação está feita, porque, na verdade, essa fraudemia, ela é aquelas setas que voam ao meio-dia, né? Sabe, eu vejo muito isso. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita. São essas setas que voam. É uma guerra que foi feita através invisível, né? Uma guerra invisível para botar o Ocidente de joelhos, que foi que sofreu muito no mundo, foi, na verdade, Europa, Olha, América. eu não vou poder falar o nome, porque o que eu vou falar. Mas fala por sigla. Não, eu não tenho como provar o que eu vou falar. Eu participei, há uns anos atrás, de um seminário, foi até um palestrante na Câmara de Comércio, que era diretor, de um camarada de um dos maiores, um grande banco americano. E ele tinha um portfólio de bilhões de dólares, ele era um dos caras dos mais. Como é que chama? De um dos maiores sucessos aqui nos Estados Unidos. Cara jovem, um portfólio a louco. E ele mostrou um projeto em um determinado país, inclusive no Netflix, tem um documentário sobre esse tema, A Pobreza Inc., né? É o nome do documentário, que mais ou menos fala, em outras palavras, o que você fala aí, é a indústria bilionária que anda atrás da pobreza. E ele mostrou, eu achei até que no particular, eu achei que até mostrou demais, não deveria ter mostrado, porque ele não sabia quem estava sentado ali no salão. Ou fez de propósito mesmo? Eu não sei. Ele poderia ter, olha, na minha opinião, ele poderia ter falado, mas não mostrado o que ele mostrou. Tá bom, foi antes do celular, foi hoje o pessoal, né? Ele mostrou um portfólio do banco deles, tá? Que no determinado país, que quando eles chegavam para fazer o investimento naquele país, eles já tinham toda uma estrutura empresarial por trás empurrando para endossar o investimento que eles fariam. Inclusive, eles eram sócios de investimento. Ou seja, como diz o americano, não existe almoço de graça. Não. Aí, no final, quando acabou, né, eu virei para ele, ainda brinquei e falei, meu irmão, vocês não deixam barata, não, hein? Não existe caridade com vocês, né? Aí o cara, não, e tal, tem que ver, porque tem. Eu falei, os seus investidores. Você não se reporta, você se reporta ao teu patrão, que é o teu chefe do departamento, e o teu chefe se reporta aos investidores na reunião anual. Né? É isso aí. Eu queria levantar uma outra coisa. Quantas. Olha a tua hora aí, olha a tua hora não tem aí. problema, não. Quanto tempo, de 80 para cá, você tem alguma lembrança, não tão grave quanto essa fraudemia, mas quantas doenças infecto-contagiosas apareceram no mundo? Tipo, ebola. Não, eu não sei. Teve a suína, né? Teve o AIDS, Tem teve a a febre suína, suína. teve Sabe? a doença da vaca, né? A da vaca, Vaca louca, vaca louca. Né? Que aconteceram de 80 para cá, não foi, não? Agora, esse laboratório, ele foi acusado de ter algum outro tipo de problema no passado, né? Não é uma coisa. Parece que. É o que eu te falo, são muitas informações, a gente tem que ter cuidado com as fontes, mas é uma coisa que. Eu não tenho fonte nenhuma, minha fonte são vocês. Complicado, entendeu? Eu estou só fazendo uma reflexão, porque eu tenho lembrança. Coisa complicada. Porque você quer ver uma coisa, por exemplo, a grande pergunta que é feita por aqui, é o seguinte: por que criar uma vacina para um vírus que não existe? Espera aí, me explica que eu não estou entendendo. Esse vírus não existe? Por que criar uma vacina para um vírus que não existe? Aí vocês vão inventar o vírus com a periculosidade que ele tem, com o lado viral que ele tem. Vocês conseguem ver isso aqui? Ó. Aqui é a minha listagem de consulta. Quando eu quero. Isso aqui. Mas o que eu digo para você é o seguinte: por que inventar
uma coisa que não existe, que você sabe que vai tomar muito. Então, quando você vê, é muito complicado. Por isso que estão se questionando essa parte do ganho financeiro também, né? Sim, e esses que ganharam muito deviam. Bom, muita coisa vai vir agora nessa transparência, com o Fauci indo ser ouvido no Senado, se bem que é um Senado democrata, né? Ele vai ser ouvido lá no parlamento ou no Senado? Mas sabe o que está acontecendo? Eu posso estar errado no que eu vou falar para você e para vocês que estão me assistindo aqui. Você acabou de falar alguma coisa, o medo. Aquele deputado que está lá, democrata, aquele senador democrata, aquele comunista que está dentro do governo brasileiro, americano, a vice-presidente, o presidente, seus filhos e a geração por vir, todos estão expostos ao mesmo vírus. Esse vírus é traiçoeiro. Como diz aqui, ele não tem misericórdia. Has no mercy. Ele está pegando todo mundo. Então, a exposição é para qualquer um. Então, estão começando a ver que o risco é grande para qualquer pessoa. Então, se eles não chegarem no ponto disso, o que vai acontecer? Mesmo com uma taxa pequena de óbitos. E mesmo acontecendo, tendo um tratamento você quer ver uma coisa, comprovado. por exemplo? Você quer ver uma coisa, por exemplo? Você vê uma quantidade grande de políticos que não querem ser vacinados. Até há poucos dias atrás, não sei agora, 60% dos funcionários do Fauci não queriam ser vacinados. Quase 60% do FDA, que é a Anvisa americana, não queriam ser vacinados. O governo falou, está pegando mal, vai lá e vacina. Sabe? Por que eles não queriam ser vacinados? O que eles sabem que nós não sabemos? O que eles estão vendo que nós não estamos vendo? Então, hoje, o que está acontecendo, o espírito do medo, que a gente aprende na Bíblia, que o medo é um espírito, ele está pairando sobre os Estados Unidos. Mas você acha que isso, o fato de ter esse espírito de medo, que está dominando todas as classes, quando o Fauci for ouvido, você acha que essas pessoas tendem a incriminá-lo ou vão... Ou ele você tem duas coisas. Você não vai sofrer nenhuma sanção. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Você vê quem é democrata e quem é republicano. Por mais que vocês possam falar, não, Richard, tu está exagerando, agora tu bebeu. O democrata está com medo. Porque você liga a TV no canal democrata, você vai morrer. Ou querem te imputar esse medo cada vez mais. Exatamente. Entendeu? Você vê o republicano, por que o republicano está reagindo diferente? Não, quem não quer tomar vacina nos Estados Unidos são os republicanos. Por quê? Porque nós somos mais confiantes, porque a gente lê mais, se informa mais, somos mais cautelosos. Todos nós respeitamos. Se você escutar qualquer republicano, você vai ver, todos nós respeitamos o vírus. Não tem ninguém, até onde eu sei, ninguém subestima o vírus, mas nós estamos tendo cuidado com aquelas consequências que podem acontecer de uma atitude errônea. Agora, não tem cabimento você estar sozinho no teu carro, você andando com máscara. Não tem cabimento você estar no lado, correndo aqui, afastado, pescando de máscara. Na praia, eu já vi uma pessoa na maré, quer dizer, mergulhando o corpo de máscara, mas não tem ninguém do lado. Por exemplo, você tá no... Eu achei que o nosso governador aqui, que é o Ron DeSantis, que sou fã dele, incondicional, republicano, ele liberou. E as empresas usam, se quiser ou não, a máscara. Entendeu? Eu, particularmente, eu quase não uso máscara, né? Porque eu fico muito na externa, mas quando eu vou em algum lugar, sabe, se tiver que usar, eu uso, também não me incomodo mais. Por exemplo, vou almoçar com meu filho agora, né? Fui almoçar com ele, foi um momento de pai e filho aí, que foi gostoso. Fui almoçar com ele, entrei sem máscara, e todo mundo sem máscara. Eu tive esse final de semana, agora que foi feriado aqui do Memorial Day, eu dei uma esticada lá para Melbourne, que é 2 horas daqui, praticamente a maioria sem máscara. Sabe? Você quer usar máscara? It's ok. Agora, não vem dizer para mim que eu estou numa praia, que eu fui, céu aberto, eu tenho que ficar com máscara. Alguma coisa está errada. Não, que canal de TV que você tá vendo?
A máscara te está dando para os ouvidos. descaracteriza também, né? A máscara te deixa sem identidade, né? Ela Não tenha dúvida. Você vê né? os problemas da oxigenação, das crianças, das coisas todas. Horrível. Então, eu acho que é o seguinte, nós estamos caminhando para um desfecho, inclusive a grande expectativa agora é o que já está acontecendo, é o verão, que o verão nós acreditamos que vai dar uma taxada muito grande aqui na viralização, que já está acontecendo. E a gente saiu do verão aqui, a gente estava no verão e os óbitos para desespero dos democratas, os estados que decidiram abrir a economia e abrir tudo e tirar as máscaras, estão caindo vertiginosamente a contaminação, para desespero dos democratas, né? Que eles não aceitam isso. De novo, quanto a fatos e dados, não tem contestação, o Texas, a Flórida, a Dakota do Sul e por aí vai os outros mais, que estão vendo que não funciona. Entendeu? Agora a gente está vendo uma coisa, a gente tem um fato, a gente está vendo esse escândalo que está acontecendo, que está mexendo na forma como as pessoas estão vendo a fraudemia. A gente está vendo esses estados que não estão seguindo esse protocolo rigoroso e estão melhorando sua economia e estão com menos óbitos. A gente tem um governo democrata que bota os pés pelas mãos, aquela que estava acontecendo no Texas, entrando tudo que era gente. Enfim, como está o Trump em relação a tudo isso? Existe um viés dizendo que ele volta em agosto, porque ele volta em julho, porque essa eleição vai ser anulada, porque vão provar Olha, isso aí é uma pergunta que outro dia até o Trump perguntou. Como é que está a situação? O Trump um dia perguntou, ele mesmo, Donald J. Trump, ele perguntou, o que acontecerá quando as auditorias acabarem? Vai continuar um cara que provou que ele roubou, não levou? Vai deixar ele continuar? Como é que ele falou? Tipo assim, vai deixar ele continuar o mandato, mesmo sabendo que ele não ganhou? O dia o Trump perguntou isso, falou isso. Então, o que acontece? Hoje, da maneira que está avançando no Arizona, ontem eu li que parece ter lá um republicano, porque tem que ter um cara casca grossa, tem que ter um cara que não tem medo, tem que ter um destemido, tem que ter um pancada da cabeça. Um para-choque duro, o cara que vai... Não, tem que ter... Olha, Emília, tem que ter um cara que, primeiro, ele tem que ter o apoio da família dele, porque você expõe todo mundo e todo mundo é ameaçado. Eu sei. E isso é uma coisa muito triste. Todos que brigam são ameaçados. Levantou um cara agora da Pensilvânia, um republicano, esqueci o nome dele agora, que ele vai buscar auditoria na Pensilvânia. Aí, o que acontece? Vamos ver o que aconteceu. Aí você vê na carona, nos estados que são os swing states, né? Que são estados pêndulos. Então, se o Trump volta em agosto, não volta, eu não sei te dizer. Mas, com certeza, o Biden não fica até o final. Flynn, não sei se vocês lembram desse nome, Michael Flynn. Claro. Né? Que o Michael Flynn, numa entrevista, ele falou assim, let me be very clear, deixa eu ser bem claro, não haverá um golpe de Estado aqui nos Estados Unidos. Né? Um culpa. Então, ninguém sabe. Peraí. Oi? Ele fala que não haverá um golpe de Estado. Foi mais ou menos o que ele falou. Mas aí tem aquela coisa que eu falo sempre, a informação, desinformação contra informação. Quando eu trago, não haverá um golpe de Estado, eu observo como as pessoas se comportam quando eu trago isso. Preste atenção. Porque então, não vai haver um golpe, o que as pessoas estão falando se não haverá um golpe? Quem que está apoiando o golpe, quem não está apoiando o golpe, quem vai... Como é que... Não, tudo bem. Porque o pessoal quis botar ele na parede. Aí eu já não sei. Ele até usou, porque parece que houve naquele país chamado Iamar, né? Não teve um país aí. Mas acontece que eu tenho uma impressão que, como os Estados Unidos, Washington DC ficou ocupada e não sitiada, quando aqueles militares dentro da cerca, um monte de militares ali, eu sempre tive essa impressão de que a capital do estado estava ocupada, o distrito, né, Washington DC. A Guarda Nacional. Estava ocupada, havia uma ocupação militar ali. Que é quando você está fora da grade, você está sitiando a cidade. E eles estavam dentro, então eles estavam ocupando Washington DC. Então, me deu a impressão
de que o poder é uma coisa que até na época a gente conversava no meu canal, que o poder tinha sido passado pelo Nomútil e que quando e que os militares ainda estavam à margem do governo, quer dizer, tomando conta do que essa pessoa que não se sabe se era legítima ou ilegítima. Eu até falava que para mim o Trump nunca tinha saído do governo. Ele estava continuando à margem, tomando conta, esperando a hora que isso vai ruir, porque ele ganhou as eleições, e a gente sabe que ele ganhou as eleições, que foi fraude, a gente tem essa impressão por tudo que a gente vem vendo. Então, me parece que ele está à margem, deixando a coisa acontecer, porque é como se você estivesse pegando porcos selvagens, você vai chamando eles para depois fechar o cerco, porque essas pessoas que estão lá hoje, elas não são só, não, elas são a ponta do iceberg só. Tem muita gente por trás desse movimento de domínio dos Estados Unidos. Não será um país socialista, os militares não vão deixar que Estados Eu Unidos também não acredito. Não vão deixar. Então, nós temos... Outro dia eu li, você está tocando um ponto muito relevante. Outro dia eu li uma matéria que dizia o seguinte: uma das coisas que o democrata não acredita, que tem uma quantidade de gente absurda, não só dentro do governo, mas principalmente fora do governo, que acredita e entende a Constituição dos Estados Unidos. Esse livrinho aqui, ó, aqui na minha aqui, ó, Constituição. E isso é o que eles falam. Porque quando você entende essa Constituição, você sabe que o país chegou a ser uma grande nação pela Constituição, você fala assim, peraí, por que vou botar um país marxista? Por que vou botar o comunismo aqui dentro? Por quê? Agora, por exemplo, aquela deputada Alexandra Ocasio-Cortez, sabe quem é? A mulher tirou uma onda que o governo até agora não deu um help para a abuela dela de Porto Rico. A mulher, menina, tem 30 e poucos anos, ganha uma grana preta, mora num dos endereços mais caros de Nova York, tem um Tesla zero bala. Por que ela não por que ela fica esperando o governo para ajudar a Trump? Por que ela não ajuda a abuela dela? Essas coisas, que essa hipocrisia que acontece, que a gente fica vendo o tempo todo aqui, sabe? Aí fica os caras querendo defender você que não usa combustível, fica voando de jato executivo. Fica falando para você não comer carne. Essa direita é assim em todo lugar do mundo, Richard. Claro que é. É aí e aqui. Essa direita, não, essa esquerda. Esses democratas aí, que aqui é a nossa esquerda, eles estão agindo da mesma forma em todo lugar do mundo. Então, o que aconteceu até com o Trump está servindo para a gente. Vamos botar o voto a agenda é a mesma. A agenda é a mesma. Agenda é igualzinho. É um projeto de domínio, né? É um projeto de poder, não é um projeto de país. E o que o Bolsonaro tem é um projeto de Brasil, e o que o Trump tem é um projeto América, né? Fazer os Estados Unidos grande. E aqui a gente também fazer um Brasil grande. Porque você começa a acompanhar, enquanto o Bolsonaro e o Trump têm um projeto de nação, a esquerda tem de ideologia. De poder, de domínio. Ideologia. Eles não estão preocupados. Por exemplo, como eu falei para você no outro papo que eu tive com você, vai querer me dizer que não tem ninguém em Washington, na Casa Branca, que não sabe parar com a fronteira, o que está acontecendo no Texas? É porque não querem. Não querem. Isso é um plano de poder. A ideologia deles é transformar o Texas num estado democrata, num estado azul. Então, vai deixando as pessoas passarem, vão passando. E também estão criando um exército de guerrilheiros, né? Porque está vindo um monte de vagabundo então, aí. Você vê que essas coisas, quando você começa a entender, mas... A gente consegue ver a grande figura, né? Então, eu vejo um momento assim, a gente está fazendo as auditorias das urnas, essa fraudemia vindo agora, evidência através do Fauci, o que vai... E a gente está vendo essa instabilidade do BD, né? Do atual governante, que a gente não tem certeza se ele tem sanidade para ficar até o final do ano. Nós temos... Se ele tiver, quem não tem sanidade para julgar são os americanos que não têm poder. Mas, enfim, diante desse quadro, a gente tem 6 meses muito decisivos na história dos Estados Unidos. Nós temos aí, de agora até o final do ano. Eu ouso a dizer
assim que essa auditoria foi encerrada, vai mudar o jogo. Algo muito grande vai acontecer aqui. O que eu acredito, assim, eu não conheço a Constituição americana, isso também é um fato inédito, acho que os padres aí, como é que chamam os criadores, os fathers, eles não previam isso. Acredito que eles não previam. Não, peraí, agora eu vou corrigir você um pouquinho. Eles previam, tanto que eles previam que eles tiraram o poder dos políticos. Mas eles previam a fraude? Porque o que você faz numa claro. situação? O que você faz numa situação como essa? Começa a ler aqui que eles previam a fraude, previam a vaidade, a centralização, que eles dividiram o poder entre os estados. Mas aí o que está previsto numa situação como essa? Foi provado, o cara já está no poder, já jurou lá sobre a Bíblia, e agora ele é o presidente e chegou-se à conclusão de que não é ele, que ele perdeu. As eleições são dadas como nulas, claro, evidente. É o que nós imaginamos, é o que nós esperamos, né? E aí, se ela é dada como nula, tanto você convoca uma eleição ou você dá o poder para aquele que foi fraudado, foi roubado. E aí, o que nós esperamos, porque a grande expectativa da nação agora, Maria Emília, é ver realmente o que está acontecendo nas auditorias, né? Já teve gente que foi ameaçada de morte, para você ter uma ideia. Os democratas do Arizona, você vê a podridão que eles estavam querendo, não sei que também me acabou essa história, processar os senadores republicanos que estavam fazendo auditoria. Já viu isso? Não. Então, mas estavam querendo processar todos aqueles que estavam querendo buscar o resultado, fazendo a perícia, eles estavam querendo processar o pessoal. Foi uma tremenda guerra judicial. E é muito bizarro, Você vê aqui esse exemplo do que está acontecendo aqui no Brasil com a CPI, que é nojenta. Quer dizer, o cara que é o presidente da CPI está com a mulher presa, os irmãos presos por desvio de verba na saúde. Ele é o presidente da CPI. E o cara que é o relator é um vagabundo que Deus que responde a 17 processos de desvio de verbas. E essas pessoas questionando a integridade de uma médica como a Nise Yamaguchi, que é uma médica oncologista, infectologista, uma médica reconhecida mundialmente, que faz, inclusive, parte de grupos de pesquisas na Alemanha, nos Estados Unidos, e ela é humilhada. A outra médica também, Maíra de Manaus. A gente só sabe que eles fazem isso porque eles têm apoio partidário, né? Não, eu não acho que é só apoio partidário. Apoio partidário, não, mas eu acredito... Apoio partidário do lado deles, né? Do lado dele. Eu acredito, assim, a grande questão foi quando a gente perdeu o voto conferível, né? Conferir o voto da gente, poder fazer a conferência dos votos. Porque quando passou a ser tudo internet, e aí você não tem como conferir seu voto. Nesse momento, quem elegeu esses caras não foi necessariamente a gente. Assim, a minha impressão, e aí é um achismo, se eu tenho que dizer assim, é que esses caras eles não estão lá por vontade popular, mas por vontade da urna. Foi a urna que elegeu essas pessoas. E hoje em dia, acredito que a gente está vendo assim, eu estou trazendo um pouco aqui, puxando para o Brasil, porque é um reflexo dos Estados Unidos, eu acredito que, baseado nessa experiência do Trump nos Estados Unidos, a gente está batendo tanto no voto impresso, não que o Jair já possa deitar em berço esplêndido, mas a chance dele perder uma eleição dessa no primeiro turno é zero, é muito baixa. Você está tocando um ponto agora, ele precisa eleger governador, deputado, senador, que são essas pessoas que ele está garantindo a eleição, dos representantes do povo. Porque são eles que a gente, sabe, que eu não consigo entender como uma pessoa como o Bolo Fofo, lá teve aqui no Rio 75 mil votos, sabe? Tem pessoas assim, como que uma pessoa dessa tem tanto voto? Como que alguém teve mais voto do que o Carluxo? Sabe como? Se a gente está vendo nas ruas, eu estou vendo como é que é o apoio popular dele e, de repente, um outro ganha. É a garantia desses representantes. A gente precisa garantir os governadores, você viu o que aconteceu, a gente precisa garantir os deputados e os senadores. Esse apoio que você está falando de popular, apoio popular, é deprimente. Você vê o Biden ou a Kamala Harris na rua. Deprimente. Eu não sei o que passa na cabeça deles quando estão sozinhos. Molusco fez um depoimento que tinha 50 pessoas pagas com mortadela. E essa passeata que disse que teve aí... Você quer ver uma coisa, por exemplo, que está deixando os democratas malucos? Você já deve ter escutado falar a interferência da Rússia, a interferência soviética, aquele papo todo.
Não quer interferência? Faça o voto de papel. É tão simples. Gente, faz o Mas voto de aí papel. eles ficam loucos. Não, porque houve interferência no Trump, vai ter de novo, não sei o quê. Ok. A operação é simplérrima. Papel. Voto no papel. E aí, quer dizer, eles ficam entubados, eles não sabem o que vão responder, porque eles não vão conseguir manipular. Agora, ficam no lado. Aí, quando. Sabe? Então, quando você vê, é que eu digo, esse pessoal está acostumado a falar com muita gente, por isso que eu já falei com você outras vezes. Como eu gostaria de poder entrevistar um desses caras? Como? Como Quem? poderia Um entrevistar? deputado? Qualquer um deles. Eu já te falei. Por exemplo, o Fausto. Primeira pergunta: qual é a frequência que tu mente? Porque mentiroso já tu é. Já dou logo na canela dele, para desarmar o cara. Porque aí tu desarma o cara. Entendeu? Por quê? E você pegar e jogar Justo aí, nele. né, que o hiperjúrio é uma coisa tão grave para o americano, né? Hiperjúrio é muito Mas grave. é que eu falo, quando é grave o perjuízo, porque quando você vê isso, então você vê esse pessoal, Maria Emília, é muito, sabe? Agora, eu acho que é um jogo muito pesado, eu acho que existe ameaça pelos bastidores, porque, como eu falei para você também já outras vezes, e falo aqui com meus amigos, né? Também falo isso já e falei, eu acho até em vídeo meu. Quando você vê determinadas pessoas com um comportamento, com algumas decisões que fogem, os comportamentos, eles fogem aquela imagem que tem naquela pessoa. É um negócio que fala assim, peraí, por que ele está fazendo isso? O que aconteceu? Porque esse não é a pessoa que eu conheço, esse não é o histórico dele. Isso aí não diz quem ele é. E você vê isso. Aí passa um tempo, você escuta de ameaças, né, que aconteceu, o pessoal vazou, sumiu. Aí você vê umas mortes eventualmente De misteriosas. coração, né? Que pode morrer com raio laser, que tem uns revólveres hoje Não, que você tem umas coisas aqui que quando mata tu tem olha e fala, revólver que mata do coração, né? Você está sabendo oh disso. my God, oh my God. Entendeu? Tem umas Tem pessoas aí que de repente cai da varanda. é, Aí tu fica olhando assim, peraí, meu, qual é a desse cara? Já viste que quando você só lembrar da história, quando começou a história da pandemia, teve umas pessoas que foram contaminadas, né? Não sei se você lembra disso. muito, muito, inclusive médicos, né? Exato. Então você começa a ver que o jogo é muito Não, é pesado. muito pesado. Porque, inclusive, esse inimigo não é um inimigo clássico, né? É um inimigo que não tem Exatamente. nenhuma ética. A gente não está lutando numa guerra clássica, em que os meninos vão lá, brigam, bem, tipo, é uma guerra corpo a corpo. A gente está lutando com uma ideologia e pessoa, e a gente, nessa guerra de informação, eu estou conversando com você e Richard há quanto tempo e a gente nunca se abraçou, né? A gente nunca deu um abraço, a gente nunca teve A junto. gente vai dar, a gente vai dar. Vamos dar, mas a gente nunca teve junto, a gente é amigo aqui e sem nos tocarmos. Então, deixa de existir. Eu perdi um amigo recentemente que eu me comunicava com ele direto, quase que diariamente, para diariamente, às vezes 2, 3 vezes, e de repente morreu. E assim, ele morrer foi desaparecer do meu WhatsApp, sabe? Morrer foi desaparecer do meu WhatsApp, porque ele morando em Brasília, a gente se via muito pouco, há anos, assim, um grande incentivador do meu canal, um jornalista aposentado da Câmara, um cientista político, e desapareceu. Então, se a gente, assim, que cria essa relação através dessa plataforma, mas esses meninos, quer dizer, essa guerra hoje ela é feita num nível sem rosto. Eu estou Exatamente. apagando uma imagem, eu estou apagando um número de WhatsApp, sabe? Então, ela fica muito mais cruel, porque você não realiza o tamanho do que é grave, né? Você vê, se você pegar um Fault e colocar o mundo inteiro, são só números para ele. São só números. Exato. Então, assim, virou uma coisa muito cruel. É uma guerra que ela não tem ética. O que é você matar 100 mil, 10 mil? Ele não está 1 bilhão. vendo. 1 bilhão não tem, entendeu? Então, virou uma guerra muito injusta, porque nós que estamos sendo atacados por esse inimigo Exatamente. somos humanos, mas quem está gerenciando isso, para eles somos números. Não tenha dúvida. Lucros, balancete, balanço, SA, Exatamente. bolsa.
Exatamente, ações. Isso aí. Você vê, hoje, por exemplo, teve uma piada aqui, para mim, uma piada, eu botei até uma pequena nota no meu Twitter, que o Mark Zuckerberg, do Facebook, suspendeu o Trump até janeiro de 2023. No mínimo. Aí depois, os experts, olha só, em opinião do Facebook, vão dizer se ele é uma ameaça para a segurança da população. É uma piada. Não, ele é dono da América, né? O Quem cara é é esse presidente cara dos para Estados falar? Unidos. Um cara que apoia comunista. Casado Um cara com uma que chinesa. mudou o curso da história americana para pior. Por que ele não pega o rabo dele, porque ele é covarde? Vai lá na fronteira, ver as meninas que estão sendo curradas, vendo as crianças que estão sendo traficadas, vendo as crianças que estão mortas na fronteira. Agora, é um cara covarde. Quem é esse cara para falar o que ele falou? Ele não é uma pessoa normal. Claro que não é, mas para você. É assim, é com o Jack Dorsey do Twitter, que eu uso a plataforma ali também, que me dá nojo, que toda vez que eu botar lá me incomoda. A mim também, a mim também. Então você vê um cara que teve o poder de destruir. Por exemplo, eu queria perguntar ao Zuckerberg, porque eu gosto de... Amigo, tu sabe quantas pessoas morreram por causa da tua atitude? Você sabe quantas pessoas morreram e estão morrendo agora, as we speak, em inglês, as we speak, estão morrendo na fronteira agora por causa de você? E é isso que eu falo, Maria Emília. Sabe, crime contra a humanidade, meu Deus. Na CPI, é uma cambada de ladrão. Vossa Excelência, Vossa Excelência é um cacete, mesmo. Tem que estar atropelando, dando na canela. Tem que fazer como Flávio, vagabundo. E isso que você... Sabe, eu fico vendo, porra, o mundo não é mais o mesmo. Ele teve um momento que ele fez coisas boas, eu até entendo, mas quando a verdade começou a vir à tona, o cara meteu os pés pelas mãos. E agora o cara se acha mais forte que a Constituição americana. Sim. O Dória se acha mais forte que a Constituição americana. Sabe? E vão punir o presidente de tudo que é maneira. Agora, ele o que seria normal numa sociedade saudável é tirar esse poder dele. Ele esquece que a hora que o comunismo foi implantado aqui, e ele é novo, de repente ele vai ver isso, vão pegar ele. Não, óbvio. Bom, aí tu vê. Então, é por isso que o pessoal fala assim, Richard, eu não quero saber se o cara é rico, o renome que ele tem internacional. Isso, para mim, Maria Emília, eu aprendi muito cedo na minha vida. Quem me conhece sabe disso, eu não estou esnobando, não. Deus sabe que eu não estou esnobando. Eu não me intimido com título, eu não me intimido com dinheiro, eu não me intimido com poder. É por isso que eu transito onde eu transito aqui nos Estados Unidos, eu falo com quem eu falo. Para mim é natural. Que nem eu falei para um Zé Mané, que disse um dia, aqui no meu escritório, que se intitulou o rei de um determinado segmento. Você me contou. Rei de um determinado segmento, de uma determinada região brasileira, que eu ia receber o cara mais rico da minha vida no meu escritório. Pode isso? Você me contou. Aí eu olhei para o cara, com uma cara simpática que eu faço nessas horas, eu falei, meu amigo, deixa eu falar com você. Todo dia eu tenho o privilégio e a bênção de falar com o Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Quem é teu amigo mesmo, hein? E o cara ficou calado. E o cara chegou aqui, foi tratado de igual para igual. E, para desespero desse rei, eu levei o cara lá no golf course do Trump, lá no resort do Trump, que ficou intimidado. Então, ele é rei onde ele anda, não aqui. Aqui ele pagou mico, não sabia nem segurar os talheres. É tudo uma questão de referência. Ainda vi esse rei querendo pegar o papel, que era um papel de alta qualidade, não vou negar, muito bonito, do banheiro do Trump. Eu vi. Então, você vê essas coisas, sabe? O pessoal fala, amigo, não dá. É uma questão de valores, né? O tempo tá bom, tem que correr por aqui. Olha, super. Mas eu tenho que... Gente, olha só, muito obrigada. Se vocês estão aqui curtindo o canal da gente, dá um like, compartilha, ajuda o canal também através de plataforma. Legal. Siga o Richard, né? Richard, super obrigada. Depois coloca também o vídeo no teu canal, tá? Se deixar aqui, pessoal, fica horas falando. Para vocês aí, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Tudo que foi falado aqui, confira.
confira, vá no Google, pesquise. Eu posso ter falado coisas que vocês falaram, tu está exagerando. Não, não estou. Pesquisem que vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade. A gente deve duvidar de tudo, tem o benefício da dúvida, porque se você duvida, você vai buscar o conhecimento e aí você vai ter certezas. Mas será que é verdade? Tenha você a tua certeza. Vai lá buscar essas informações, como eu fiquei buscando a história, comparando com Reagan, essa ponte. Eu falei, cara, isso está me parecendo estranho, e a gente vai buscar e a gente vai fazer reflexões, porque eles não querem, na verdade, Richard, é que a gente pense, é que a gente faça o que a gente está fazendo aqui, que a gente faça reflexão. E que eu trago no meu canal trago para pensar. É você questionar. Uma coisa que eu aprendi muito aqui, eu ensino isso ao meu filho, né? Eu já fiz aqui uma quantidade absurda de seminários, treinamento, webinars, até mesmo antes de entrar nessa onda de webinars. Uma coisa que você aprende aqui é o seguinte: quem pergunta tem controle. Pois é. Não, e até numa discussão mesmo, você quer ter o controle da situação, devolve a pergunta. Quem pergunta tem controle. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem um camarada que é o líder de audiência nacional no horário nobre, que é o Tucker Carlson, da Fox News. Se tem um cara que sabe perguntar a ele pergunta que você, que é telespectador, até te incomoda. O cara é top. E o cara controla tudo. E o cara pergunta aquilo que você não está nem pensando. Então, quando o entrevistado vai no programa dele, ele é um cara que faz zilhões de perguntas. Me manda um link para eu aprender. E como você falou, essa máquina comunista quer nos fazer não pensar. Não pensar. Quando você começa a questionar, discurso. a tua mente abre e é justamente o que eles não querem. Por isso que eu falo. O que eu falo, eu provo, e quando eu não posso provar, às vezes na inscrição, eu falo, busquem no Google, que vocês vão ver que tudo que eu falei é verdade. Não, e é legal trazer a reflexão, né? Que a gente fala isso. A gente está trazendo aqui um tititi, está batendo uma bola, eu estou pensando coisa, Richard também, cada um aqui, porque somos seres pensantes, mas o que a gente quer é que as pessoas busquem, né? E façam também suas reflexões, se concorda com a gente ou não, mas aí tenham suas próprias ideias, né? Richard, bem-vindo ao canal, volta semana que vem. Um beijo para vocês, pessoal. Obrigado pela audiência mais uma vez, um carinho. Até outro dia. Amém. Tchau. Tchau, tchau.